Módulo Evangelhos é onde estamos caminhando. E nós iniciamos lá desde a introdução, aí já estudamos Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, e hoje o nosso desafio é estudar Lucas. E tenho certeza que o Senhor falará muito ao nosso coração, porque a palavra é viva, a palavra ela transforma, ela regenera, a palavra anima, a palavra revigora, a palavra traz vida nova. Amém? Mas vamos orar? Feche os seus olhos aí mais uma vez, peça ao Senhor Jesus que fale ao seu coração, peça ao Espírito Santo que ministre ao seu coração nessa manhã. Meu Deus, muito obrigado pela vida e pela saúde que o Senhor nos dá. Muito obrigado pela tua boa mão sobre nós. Obrigado porque o Senhor nos concede mais um dia de vida. Obrigado por estarmos na casa do Senhor, que é o melhor lugar onde a gente possa estar, é aqui, nos átrios do Senhor, te adorando, te servindo, reverenciando o Senhor. E nesse tempo que vamos debruçar aqui ante a tua palavra, eu lhe peço que em nome de Jesus, teu Espírito Santo fale conosco, ministre ao nosso coração, em nome de Jesus. Abra os ouvidos do coração de cada um dos meus irmãos aqui para ouvir a doce voz do Senhor. E que o teu Espírito Santo possa ministrar de uma maneira pessoal, meu Deus, a cada um. O Senhor conhece a necessidade, o Senhor conhece os desejos do coração, o Senhor conhece às vezes a angústia que cada um está vivendo e que precisa de ser alimentado pelo Senhor nessa manhã. Por isso eu lhe peço, fala conosco, me dá graça para transmitir essa palavra, pois eu preciso de Ti. Espírito Santo, me ajuda e me capacita. É o que eu lhe clamo em nome de Jesus. Amém. Se por acaso tiver alguém que chegou agora, que pretende fazer a classe de batismo, pode já se encaminhar lá para a classe de batismo, que o pessoal já foi, tá bom? Iniciamos, portanto, lá uma introdução, falamos de uma maneira muito ampla a respeito do objetivo do estudo dos evangelhos. Na primeira aula da introdução nós falamos a respeito do contexto ali, do momento ali da transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento, agora a mensagem do Evangelho sendo trazida. Nós falamos do contexto geográfico, falamos ali do contexto social, político, daquele momento ali que Jesus estava para poder nascer. Depois estudamos Mateus, depois vimos ali, a segunda aula foi a visão dos evangelhos no Antigo Testamento, todas as promessas referentes a Jesus Cristo, tudo aquilo que foi predito pelos profetas, que estava anunciado, desde lá a primeira promessa feita em Gênesis 3, verso 15, feita pelo próprio Deus, que da semente da mulher surgiria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então fizemos todo esse recapitulado aí. Estudamos o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos já, o Evangelho de Mateus, onde Jesus é apresentado como Rei dos Judeus. O objetivo do evangelista Mateus era transmitir essa mensagem, apresentar Jesus como aquele que havia sido prometido desde lá de trás, desde os profetas, e que o rei viria. Porque a anunciação era essa no Antigo Testamento, de que viria o libertador, o rei estava por vir. E Mateus traz Jesus Cristo como essa figura do rei, o rei dos judeus. E ele enfatiza isso em diversos momentos ali no seu evangelho. Estudamos o Evangelho de Marcos, onde vem apresentar a Jesus como a figura do servo. Jesus como servo, aquele que veio para servir, porque Marcos escreve direcionado aos judeus romanos, aos judeus que estavam em Roma. Então, precisava de ter a visão a respeito de olhar Jesus sobre a ótica de fora, de um não-judeu. Então, apresentar Jesus sobre essa perspectiva, sabe? Um não-judeu olhando para o judeu Jesus. Qual que era o pensamento, qual que era a ideia? Sabe, então os romanos, como eram a potência que dominava, olhava judeus como seus servos, como seus súditos, como aquele que trabalhava, aquele que servia. E Marcos utiliza a figura de Jesus, levando o evangelho aos romanos sobre essa ótica, aquele que veio para servir. Por isso que no evangelho de Marcos há mais ação do que palavras, há mais atitude, há mais a operação de milagre, as coisas, os feitos maravilhosos de Jesus, e menos sermão, menos parábola, menos falas de Jesus. E agora nós chegamos ao Evangelho de Lucas.
O Evangelho de Lucas foi endereçado a Teófilo. Um ilustre gentil. Abra sua Bíblia aí, Lucas, capítulo 1. É endereçado a Teófilo esse livro. Um ilustre gentil que procurava saber as boas novas do Evangelho, queria saber a respeito da verdade, da boa mensagem de Jesus Cristo, aquilo que o mestre havia dito. E Lucas explica ali dentro deste livro os costumes, as maneiras, os costumes e as maneiras judaicas, para que Teófilo pudesse entender. Neste livro, as palavras gentias são usadas em lugar, por exemplo, de palavras judaicas, porque ele não estava escrevendo a um judeu, estava escrevendo a um gentio, a um não-judeu. Então, ele traduz, ele escreve palavras de maneira diferente. Por exemplo, em vez dele utilizar palavras como mestre, como rabino, ele utiliza mestre no lugar de rabino, ele utiliza advogado no lugar de escriba, para que Teófilo pudesse realmente compreender aquela mensagem. Lucas não está se dirigindo ao povo de Israel, mas aos gentios de uma maneira geral. Essa finalidade, portanto, do Evangelho. O público a quem Lucas direciona a sua palavra, aos gentios de uma maneira geral, e não ao seu povo, aos seus compatriotas, ao povo de Israel. Seguindo aqui, a gente vê que o estilo de Lucas, ele é elegante e de um vocabulário muito rico. Muito rico. As palavras utilizadas, as palavras empregadas por ele, realmente são impressionantes. Por que disso? Porque Lucas, a gente se lembra que ele era uma pessoa qualificada, ele era uma pessoa estudada. Lucas era um médico. Então, teve uma oportunidade de estudar, de aprender, diferente, por exemplo, de outros, como Pedro, como João, que eram pescadores. Então, ele teve a oportunidade de se debruçar sobre livros e estudar. Então, por isso, o seu vocabulário era diferente, era um vocabulário mais rebuscado, era um vocabulário mais amplo. Uma outra característica que a gente verifica é que há 250 palavras no Evangelho, segundo Lucas, que não são encontradas nos outros livros do Novo Testamento. Então, portanto, aí a gente vê que a forma de Lucas falar, a forma de Lucas se expressar, realmente é muito mais amplo do que a dos outros evangelistas. Seguindo aí, mais algumas características. Sua organização é cronológica, mas não inteiramente. Eu já disse isso aqui, isso vale aí para os 4 evangelhos. O Evangelho de Lucas, ele registra ali acontecimentos, nós vamos ver aqui daqui a pouco, acontecimentos antes do nascimento de Jesus, o nascimento de Jesus, depois diversos milagres e termina com a morte, falando a respeito da morte do Senhor e a sua ressurreição. O início e o final são cronologicamente corretos. Agora, os acontecimentos narrados ali durante o seu livro, no meio do seu livro, não estão todos em ordem cronológica. Então, tem que ter muito cuidado, às vezes, na hora que vai se ler determinados acontecimentos ali, que se remete aos outros livros, aos outros sinóticos, como Mateus e como Marcos. Às vezes, de repente, você pode ler e imaginar que o acontecimento, que um determinado fato aconteceu antes do outro. E pode ser realmente que tenha acontecido ou antes ou depois, porque, repito, não estão totalmente em ordem cronológica os fatos ali narrados por ele. Em sua narrativa, algumas características aí da sua narrativa. Em sua narrativa a gente encontra 5 poemas, 20 milagres, 32 parábolas e 586 versículos, que são palavras de Jesus. No total, o Evangelho de Lucas possui 1.150 versículos. A gente vê que 586, portanto, mais da metade do conteúdo do livro de Lucas está transmitindo palavras ditas por Jesus. Portanto, Lucas ele tem o propósito, realmente, o evangelista, de transmitir o conteúdo daquilo que Jesus realmente falou,
daquilo que era a palavra realmente do Senhor. Isso era o principal, era a mensagem do Evangelho. Não era tão somente registrar os feitos, era também o propósito registrar fatos, mas principalmente o conteúdo dos ensinamentos, o conteúdo da palavra, tudo aquilo que foi dito pelo Mestre. Vamos seguir aí. Só para lembrar mais uma vez, a gente está numa sala de aula. Então, portanto, você fique à vontade para poder perguntar, para poder comentar, para poder levantar a sua mão. Tá bom? Não, Lucas. Deixa eu só responder a dela. Lucas, eu vou falar agora aqui, ó. Já vou responder a sua pergunta agora. Segura um minutinho aí que nós já vamos falar sobre o autor aqui. Embora não seja o mais extenso, o Evangelho segundo Lucas contém o maior número de detalhes sobre a vida de Jesus na terra. Não é o mais extenso por quê? O mais extenso é o Evangelho de Mateus, é o maior deles, o maior conteúdo. Porque Mateus, quando a gente vai voltar os olhos para Mateus, a gente vê que ele escreveu muito a respeito das mensagens de Jesus, as palavras, as parábolas, os ensinamentos de Jesus. Então, ocupa mais versículos. Mas, de outro lado, Lucas registra mais acontecimentos da vida de Jesus. Então, portanto, que esse é o Evangelho. Se você quer ler e conhecer a respeito de Jesus com mais detalhes sobre o que aconteceu na vida dele, debruce-se sobre o Evangelho de Lucas, que vai trazer uma riqueza maior de detalhes. O autor e o tema, nós vamos falar sobre isso aqui agora. O autor, portanto, Lucas. Lucas era um médico. Algumas características de Lucas: ele era médico, ele era da cidade de Antioquia da Síria, portanto ele era um gentil, era um dos mais íntimos companheiros, foi um dos mais íntimos companheiros de Paulo, possivelmente até mesmo seu médico particular. Lucas, ele não andou com Jesus. Lucas não andou com Jesus, mas ele dedicou a sua vida a seguir o caminho do Evangelho e a também registrar os acontecimentos do cristianismo. Ele dedicou a isso. Ele não foi discípulo de Jesus, ele não foi um dos 12, ele não esteve entre os 12, mas e como que então, Arley, ele escreve um evangelho com tanto detalhe a respeito da vida de Jesus, já que ele não caminhou com Jesus? Lucas, ele se dedicou a sair de onde ele estava, sair da sua cidade, a vir aqui para a região da Galileia, para a região da Judéia, e a conversar e a pesquisar a respeito da vida de Jesus. Ele foi o primeiro historiador da era cristã, foi Lucas. Ele dedicou a sua vida a isso. Então ele foi na casa de Jesus entrevistar a família, entrevistar os irmãos, entrevistar a mãe, entrevistar as pessoas, conversou com os discípulos, foi, na verdade, instruído no cristianismo, principalmente por meio de Pedro, principalmente por meio do apóstolo Paulo em seguida, a quem ele dedicou a sua vida para poder caminhar e pregar o evangelho. Por isso ele tinha tanto conhecimento a respeito dos fatos da vida de Jesus. Apurada. Abra sua Bíblia aí que nós vamos ler isso aí agora. Lucas capítulo 1. Por favor, lê alguém do verso 1 ao verso 4. Só um minutinho. Ele é contemporâneo de Jesus. Contemporâneo, um pouquinho mais para frente ali, mas ele é contemporâneo dos mesmos fatos, porque ele conviveu com os discípulos, ele conviveu com os familiares de Jesus, então ele é do mesmo tempo ali. Pode ler. Lucas 1, verso 1 a 4. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles de testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente, a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Deu para poder compreender, então? Ele escreve esse livro como se fosse realmente uma carta,
o máximo de informação possível que ele pôde apurar e destina isso a uma pessoa, a pessoa de Teófilo, trazendo ali todos os registros a respeito da vida e dos ensinamentos de Jesus. Então, portanto, ele teve uma longa conversa com os líderes da época, também com a Virgem Maria. Entrevistou a Virgem Maria. Isso mesmo. Entrevistou Maria, entrevistou discípulos. São aqueles 4 seres viventes que aparecem em Apocalipse 4, e daí por diante. Ele tem o Dr. Arthur Bromfield, que é um americano que escreveu O Futuro Glorioso do Planeta Terra. Ele diz mais ou menos assim, que esses 4 seres viventes, o primeiro semelhante ao leão. Mateus apresenta Jesus como rei para os judeus, e o leão é símbolo do rei. Então esse é Mateus. O segundo tem o rosto de homem, de servo. De servo. Ele apresenta um boi, um animal. Um animal. Símbolo de serviço. É Marcos. O terceiro vai apresentar um rosto de homem. filho do isso, Então, semelhante ao Lucas homem. aborda com toda a sua sabedoria, toda a sua categoria intelectual, ele aborda o lado humano de Jesus e o proclama para além das fronteiras da Palestina. E o quarto é João, que é uma águia voando, Vai proclama o lado apresentar divino. isso, o lado divino, Jesus como Filho de Deus. Muito obrigado. Isso são 50 anos de ministério, é isso daí. Mas nós, na primeira aula, nós vimos, em síntese, isso aqui que foi dito, a respeito das 4 figuras que simbolizam Jesus lá no Apocalipse. Mas seguindo aqui, portanto, foi um dos mais íntimos companheiros de Paulo, dedicou a sua vida à caminhada, e nós vamos ver isso aqui agora também, e ele escreveu também o livro de Atos. Abre alguém, por favor, aí, Atos, capítulo 1, e lê o verso 1, por favor. Atos capítulo 1, verso 1. Atos 1, 1. Versículo 1. Fiz o primeiro tratado a Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Portanto, aí a gente vê de uma forma muito clara que Lucas vem dizer que ele é o autor também do livro de Atos. Na verdade, Atos é a continuação da narrativa de da narrativa de Lucas. Ele narra aqui no evangelho que leva o seu nome, o surgimento antes do nascimento de Jesus, os fatos do nascimento da vida de Jesus, a sua morte e ressurreição, e aí ele continua a narrativa da história do cristianismo a partir do livro de Atos. E ali todo o surgimento da igreja primitiva, a descida do Espírito Santo e todos os fatos, aí ali sim, ele vivendo como alguém que convive, alguém que realmente viveu os fatos daquele momento, ali do surgimento da igreja primitiva, ali das viagens missionárias do apóstolo Paulo, que ele também esteve junto e caminhou e perseverou. Ele permaneceu com o Paulo, mesmo quando muitos o tinham realmente abandonado. A gente vê Paulo registrando isso em 2 Timóteo 1, verso 15 e 2 Timóteo 4, verso 11, onde Paulo diz que somente Lucas ficou comigo, somente Lucas está comigo. Então, muitos deixaram ele, mas Lucas realmente foi um companheiro fiel e que caminhou e que perseverou com o apóstolo até o final da sua jornada. O tema do livro, Lucas apresenta Cristo como o Filho do Homem. Como Filho do Homem, e o versículo que deixa isso de uma maneira muito clara é esse daí, de Lucas 19, verso 10, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Portanto, esse é o propósito, essa é a mensagem central, apresentar Jesus realmente como o homem perfeito, Jesus como o Filho do Homem. E a gente vai falar um pouco mais aqui adiante, por que disso? Por que filho de homem? Por que homem? Vamos falar um pouquinho mais adiante. Seguindo aqui, o nascimento e crescimento de Jesus. Isso é de suma importância a gente registrar. Nada na história humana assemelha-se ao nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus realmente foi um fato espetacular.
espetacular. Nada na história do mundo se assemelha a isso. Onde um anjo aparece a uma virgem e diz para ela, olha, você vai dar à luz ao menino. Vai nascer o menino de você. E ela, mas como que isso é possível? Eu não sou casada, eu não tive relacionamento, ou eu não tive relacionamento sexual com nenhum homem. Como isso é possível? Não tem como? E aí o anjo Gabriel responde para ela, traz essa mensagem, dizendo que descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que de ti nascerá será chamado Filho de Deus. Filho de Deus. A semente da mulher germinou pela ação exclusiva de Deus. Exclusiva de Deus. Algo realmente totalmente sobrenatural. Porque o nosso Deus é o Deus do sobrenatural. O nosso Deus é o Deus que tudo controla, que tudo dirige. O Deus que construiu o mundo, o Deus que criou o homem. Não seria possível ele fazer uma criança surgir de uma maneira diferente, sem a concepção da maneira natural? Claro que ele tem todo o poder para isso, e assim o fez. E assim o fez. Porque Jesus precisava de vir ao mundo para poder morrer e, através da sua morte, pagar o preço da nossa condenação. Mas ele para poder nascer, para poder vir a este mundo, ele não poderia vir contaminado pelo pecado. Contaminado pelo pecado da humanidade. Hoje nós já nascemos em pecado. O apóstolo Paulo, em Romanos, fala isso de uma maneira muito clara e traz o ensinamento a respeito disso. Nós carregamos sobre os nossos ombros o pecado de Adão. Jesus não teve isso. Por quê? Porque ele não nasceu de uma concepção de um relacionamento de homem e mulher. Ele foi fruto do agir do Espírito Santo, do mover sobrenatural para que ele nascesse. Então, ele nasceu sem pecado. Por isso que Jesus é diferente de nós. Nós já nascemos em pecado. Jesus nasceu sem pecado. Por quê? Porque na cultura judaica se tinha a concepção de que o pecado de Adão era transmitido através do sêmen, através do esperma. Então, Jesus, quando ele nasce sem o elemento, o espermatozoide do homem, ele nasce sem carregar consigo essa carga do pecado que era transmitido através do homem. Por isso que ele nasce sem pecado e viveu sem pecado nessa terra e, por isso, cumpriu em si o propósito para o qual o próprio Deus já havia, desde a fundação do mundo, pensado para resgatar a humanidade. É justamente por conta disso, em pecado me concebeu minha mãe, por quê? Porque o pecado de Adão é transmitido de geração em geração, aí na visão dos judeus, através do sêmen do homem. Por isso que quando Jesus nasce, ele quebra esse vínculo aí do pecado, ele nasce sem pecado. De repente, esse seja seu questionamento. Pastor Arlen, então se todos nascem em pecado, a criança, então, se morrer sem Jesus, vai para o inferno, porque ela nasce em pecado. É diferente, porque a questão, nós carregamos em nós o pecado adâmico, mas o pecado, esse pecado, ele não é um pecado de condenação, porque o pecado, ele depende da consciência também. A criança, quando nasce, ela não tem consciência do pecado em si. Então, porque ela não tem consciência do pecado em si, ela não precisa de se arrepender de pecado algum, porque ela não tem consciência. Por isso que nós, aqui na igreja, não batizamos criança. Nós apresentamos as crianças a Deus, porque ela não tem do que se arrepender, porque ela não tem a consciência do pecado. Agora, a partir do momento em que se tem a consciência, e quando se tem consciência do pecado? Aí vai de indivíduo para indivíduo. Tem criança que com 7, 8 anos não tem consciência, mas tem outros que com 6 anos têm consciência do pecado. Isso vai depender de cada uma. Morreu com 5 anos e não foi à frente, não levantou a mão e não aceitou Jesus. Não, isso é diferente. A questão da infância, a questão da criança é diferente já daquele que já tem a consciência do que é o pecado, do que é o erro, do que é o mal. Então, por isso que
e aqui na igreja a gente sempre tem esse hábito de ensinar as crianças lá na sala. Quem teve crianças aqui que já passaram pelo departamento infantil, já viram, os professores fazem apelo para que os meninos aceitem Jesus. Quer entregar o seu coração para Jesus? Entrega o seu coração para Jesus. Vamos entregar o coração para Jesus? Vamos entregar. Faz a oração entregando o coração para Jesus. Porque já para poderem crescer com essa consciência de que o coração está entregue ao Senhor. O coração, a vida está entregue ao Senhor. Mas aí é diferente essa questão da concepção, da consciência, que é um elemento importante. A doutrina católica romana de que Maria é mãe de Deus não procede. Porque, na verdade, o que a Bíblia ensina é que ela é mãe, sim, do Jesus carne, do Jesus homem, mas não de Deus. Isso Porque mesmo. já existia antes dela. Isso mesmo. Sim. A Virgem Maria é mãe de Jesus, mas a expressão mãe de Deus, não. Mãe do Filho de Deus, sim, porque ela foi mãe de Jesus, que é o Filho de Deus. Mas a pessoa, por isso que os evangelhos tratam Maria sempre e a gente vê isso com respeito, com zelo, mas reconhecendo ela uma figura humana. Ela não é uma figura divina. Divino é aquele que dela nasceu, que ela teve o privilégio de dar à luz. Portanto, prosseguindo, Jesus nasceu onde? Jesus viveu onde? Jesus nasceu em Belém. E era necessário que ambos fossem a Belém, não somente para cumprir o decreto de César Augusto, que naquele tempo determinou o recenseamento, que todos participassem do recenseamento, mas também para que se cumprisse a profecia de Miqueias. Abre alguém, por favor, Miqueias, capítulo 5, verso 2. Vamos ver isso daí. Olha quantos anos atrás o profeta Miqueias profetizou. Olha a diferença de tempo. Lá no Antigo Testamento, esse homem veio trazer uma palavra a respeito do Filho de Deus que nasceria. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E tu, Belém Efrata, de ti nascerá, de ti virá aquele que haveria de salvar a humanidade. Portanto, o profeta Miqueias lá atrás, profetizando de onde viria o Salvador, de onde ele realmente nasceria. Se cumpre, portanto, aí. Querido, eu já disse isso aqui, eu repito, eu gosto de estudar a história, porque a história demonstra o controle de Deus sobre a humanidade. Os detalhes da história, os acontecimentos da história, nada acontece por acaso, nada acontece, mas porque o presidente que mandou, foi porque o rei determinou, e as coisas aconteceram porque eles quiseram. Não, querido, não é isso. Não são as autoridades que regem a humanidade. Quem rege a humanidade é o nosso Deus, amém? Ele é que tudo controla, que tem a batuta nas suas mãos e que dirige todas as coisas. E a gente vê isso aqui de uma forma muito clara. O imperador César Augusto determinou que todos participassem do recenseamento. E Maria e José vão até Belém porque eram originários de lá, para poder se cadastrarem lá, participando do recenseamento. Mas não. Ele foi só um instrumento de Deus para cumprir uma palavra que o Senhor já havia dito muitos anos atrás. Jesus nasceu, portanto, em Belém, a cerca de 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. A mesma cidade onde nasceu quem? Onde nasceu o rei Davi, cerca de 1000 anos antes. 1000 anos atrás. Realmente o nosso Deus é maravilhoso, é fabuloso, controlador de tudo, de absolutamente tudo. Seguindo aí, a circuncisão de Jesus. Segundo o ritual da lei mosaica, o pequeno Jesus foi circuncidado após 8 dias de nascido. A lei determinava a respeito da circuncisão da criança. Levítico capítulo 12, verso 3 tem isso. E Lucas apresenta Jesus Cristo relacionando com a lei, a fim de redimir aqueles que estavam debaixo da lei. O apóstolo Paulo vem dizer isso aí em Gálatas 3,13. Cumprindo as exigências da lei, ele resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Jesus, portanto, veio e cumpriu aquilo que a lei estava determinado para poder ser feito, participou e cumpriu. E
viveu sobre a lei, mas foi aquele que promoveu a nossa libertação sobre a lei. Cumprindo ela, resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Prosseguindo a apresentação de Jesus, após 33 dias da circuncisão, Jesus foi levado por seus pais para ser apresentado ao Senhor no templo. Maria e José, portanto, aí cumpriram os deveres do costume da religião judaica, o costume do seu povo, de levar para ser apresentado no templo. Levítico capítulo 12, verso 6, diz a respeito disso: um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho ou uma rola por oferta de pecado, era o que deveria ser apresentado. E aos pobres, as pessoas mais pobres que não tinham condição, aquelas famílias que não tinham condição de dar um cordeiro, deveria apresentar duas pombas ou duas rolinhas, né? Mas por que disso? Porque Deus já havia, quando operou a libertação do povo lá no Egito, a gente vê isso registrado lá no Antigo Testamento, o Senhor disse que todos os primogênitos pertenceriam a Ele. Todos os primogênitos judeus pertenceriam a Deus. Mas as pessoas deveriam redimir, que redimir significa comprar para si, pagando um preço, a figura do primogênito. Então, os pais, quando do nascimento do filho primogênito, deveriam apresentá-lo a Deus e levar essa oferta que tinha esse significado de remissão daquele filho. Estou comprando o filho para mim novamente. Tinha essa a finalidade da figura da apresentação ali naquele momento. E os pais de Jesus cumprem isso, levam e, repito, as famílias que tinham maior condição davam um cordeiro, as que tinham menor condição financeira davam 2 rolinhas. Mais ou menos isso, comprando para si, porque eles, pelo concerto feito por Deus, lá no momento da 10ª praga do Egito, onde vem ali ceifando a vida de todos os primogênitos, o Senhor Deus disse que todos os filhos dos judeus que nascessem, os primogênitos pertenceriam a ele. E aí as famílias tinham, e ele estipulou que fosse pago o preço como forma de resgate, apresentando o filho e trazendo essa oferta a ele, Deus, como forma de resgate. Simbolizando realmente tudo, simbolizando aqui a memória do Novo Testamento, a obra da remissão, da redenção da humanidade que seria feito pelo Senhor Jesus, quando ele morrendo pagava o preço da nossa redenção perante Deus. Seguindo, a infância de Jesus, os evangelhos apontam alguns fatos relacionados com a sua infância e os 3 últimos anos da sua vida na terra. Alguns fatos ali da infância de Jesus são registrados. Alguns fatos, aqui Lucas é o que mais fala a respeito da vida de Jesus. Ele relaciona alguns fatos antes do nascimento de Jesus, do seu nascimento, deste momento aqui da circuncisão, do momento da sua apresentação no templo, depois aquele momento, aquele fato lá aos 12 anos de idade, onde ele é esquecido, deixado para trás no templo, e depois cessa os evangelhos de falar a respeito de Jesus. Não há mais registros sobre a sua infância, a forma como ele cresceu, o seu convívio familiar. Não tem esse registro nos evangelhos a respeito disso. Os evangelistas só voltam a falar de Jesus no momento ali já do final da sua vida, que é o momento do início do seu ministério, quando ele aparece a João Batista, é batizado e ali sim começa o seu ministério. Então, a respeito da infância de Jesus, nós temos pouquíssimas informações. O menino, a gente sabe que cresceu em Nazaré, e é provável, pois, que Cristo trabalhara como carpinteiro em Nazaré, até mais ou menos os 30 anos de idade. Ele possivelmente trabalhou como carpinteiro. Por quê? Porque era também parte da cultura do povo que o pai transmitia o seu conhecimento profissional ao filho. Era da cultura deles, assim como hoje, né? Às vezes os filhos seguem a profissão dos pais, alguns, né? Mas isso nessa cultura aqui, nesse tempo, isso era muito forte,
muito forte. Os filhos seguiam o negócio do pai, seguiam a mesma profissão do pai, para dar continuidade. A gente vê isso lá nos irmãos pescadores, que seguiam o ofício dos seus pais, do seu pai, e aqui também Jesus, então, possivelmente, por ser o filho mais velho, seguiu ali o ofício de seu pai como carpinteiro. Isso é um fato também que possivelmente aconteceu, porque não há mais registro da figura de José na história de Jesus. A gente vê em alguns momentos os evangelistas falando a respeito ali de Maria, no momento da crucificação, mas não se diz nada a respeito de José. Então, presume-se de que nessa caminhada aí ele tenha falecido, ele tenha morrido. E aí a família continuou. Mas Jesus, a família era só Maria e Jesus? Não. Maria teve outros filhos, além filhos e filhas. E Jesus teve irmãos e irmãs. Irmãos e irmãs. Aí sim, fruto do relacionamento sexual com José. Portanto, uma concepção de maneira natural. Mas possivelmente aí ao longo dessa caminhada, José morreu e a família continuou ali, principalmente tendo Jesus como cabeça por ser o filho mais velho. E em razão disso, a gente vê Jesus como um exemplo de submissão. Porque Jesus Cristo mostrou submissão não apenas a Deus, o Pai, para poder cumprir o propósito para o qual ele veio a essa terra, mas também a seus pais terrestres. Já imaginou? O Todo-Poderoso, tendo que fazer as coisas normais da vida, vai lá, pega a madeira, corta a madeira, menino vai limpar o banheiro, menino vai arrumar sua cama, menino faz isso, menino faz aquilo. E ele sendo todo-poderoso, e ele sabendo quem ele era, ele tendo a consciência de quem ele era, de que ele era o Filho de Deus. Então a gente vê em Jesus o maior de todos os exemplos de submissão que a gente pode ter na história da humanidade. O Todo-Poderoso se deixou a sua glória, se materializou em um homem nesse corpo físico e estava sujeito às ordenanças de um pai e de uma mãe, como todos nós fomos na nossa infância. Realmente isso é maravilhoso, isso é fabuloso. Dessa forma ele crescia em sabedoria, estatura e graça. O evangelista registra isso em Lucas capítulo 2, verso 52. É realmente impressionante, maravilhoso a gente pensar nisso. Jesus como submisso, Jesus como quem tinha a autoridade, o poder que tinha, sujeito a fazer as coisas normais da vida. É realmente impressionante. Por que razão teria Jesus permanecido em Nazaré durante esses 30 anos? Por quê? Por que ele não começou o ministério antes? Por quê? Algumas coisas, aqui a gente tem algumas respostas. Era necessário ele, primeiro, cumprir com as responsabilidades domésticas para com a sua família, antes que assumisse a incumbência universal da salvação do mundo na sua plenitude. Jesus tinha responsabilidade. Como filho mais velho, como o filho primogênito, culturalmente, tinha-se a responsabilidade de que quem sucedia o trabalho do pai e a responsabilidade paterna era o filho mais velho. Então, Jesus permaneceu ali, e aí volta-se a ideia de que, por José ter possivelmente falecido, a responsabilidade da casa foi transferida a Jesus. E Jesus ali permaneceu seguindo o seu ofício, o trabalho, até os 30 anos de idade, até mesmo para que os seus irmãos pudessem crescer. Porque os seus irmãos cresceram e já sendo agora adultos, podiam trabalhar e ajudar no sustento da casa. Então, aos 30 anos é que ele deixa a sua família agora para seguir exclusivamente ao ministério. Nos dá a entender isso também, para ter a idade dos seus irmãos crescerem e seguirem e poderem manter o sustento da casa e principalmente da mãe, que nesse caso possivelmente estaria viúva e que dependia do sustento dos filhos. Uma outra razão, ter experiência com as coisas sobre as quais ele deveria ensinar e conviver com os homens, identificando-se com eles para poder realmente ajudá-los. Jesus foi misericordioso, amoroso. A gente vai ver aqui alguns exemplos de compaixão que ele teve, que foram realmente coisas que ele viveu. Que ele viveu na própria pele, que ele experimentou na própria pele, enquanto estava aqui, vendo o sofrimento, vendo as limitações do homem, vendo os anseios, as necessidades, sabe? Jesus viveu nessa terra para poder experimentar isso.
e demonstrar ainda mais compaixão a este homem. Diga, Marcelo. É maravilhoso, né? Isso realmente é maravilhoso da gente pensar. Como que o Criador, o Deus Criador, porque Jesus também é Deus. Lembra da Trindade? Jesus é Deus. E aí você imagina o Deus que tudo criou, que tudo coordena, que tudo dirige, se sujeitando a se materializar no corpo da sua criação, para poder promover a sua salvação, a sua libertação. Isso realmente é maravilhoso, quando a gente se dedica a pensar, meu Deus, a grandiosidade do Senhor, esse mar grande que o Senhor criou, infinito aos nossos olhos, esse céu que o homem não consegue imaginar um pedacinho dele, a gente é uma poeira cósmica, a gente é realmente uma poeira nesse universo, e Deus que tudo criou, que tudo governa, se preocupa comigo, se materializou em homem, viveu aqui, caminhou, comeu arroz, feijão, foi no banheiro, fazia as coisas que a gente tem que fazer, o próprio Deus criador de tudo. Sabe, é realmente impressionante a gente pensar a respeito disso. Ele tem o processo de a sua maturação, o período de maturação, o período de aprendizado, o período de experiência, de acumular experiência, para logo em seguida realmente assumir a responsabilidade como sucessor, de fato, do Pai. Realmente tem isso. Isso, a partir dos 20 homens, porque ele já podia se alistar para a guerra, já podia ir para a guerra. Jesus, o homem perfeito, seguindo aí. Sim. Aham. Carne. O Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E o verso 14, evangelista João vai dizer o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Portanto, a Bíblia não deixa dúvida nenhuma que o Todo-Poderoso se fez carne realmente e habitou entre nós. Plenamente divino, mas também plenamente humano. Divino, mas humano. Humano por quê? Porque como carne, como homem, vivendo nesse corpo, ele estava sujeito a tudo que nós estamos sujeitos também. A dor, a sofrimento, a chutar uma madeira e machucar o pé, estava sujeito a isso tudo, embora tendo também a sua parte divina. A humanidade de Jesus é um assunto de extrema importância, justamente porque quando se pensa a respeito de Jesus, se pensa a respeito apenas de Jesus sobre a ótica divina, do Jesus Todo-Poderoso. Mas também é importante, Lucas, quando traz essa visão sobre o Filho do Homem, apresentar Jesus como Filho do Homem, é apresentar Jesus também como homem, era carne e osso, sentia dor, sofria, chorava, sabe, sentia angústia no coração, como lá no Getsêmani ele diz que sentiu, e uma angústia tamanha tal que chorou, que sangue saiu do seu corpo, que suou sangue. Um suor se transformou em gotas de sangue, sabe? Então, isso é possível de acontecer sobre o aspecto humano, e Jesus era homem. A maioria dos cristãos considera apenas a sua divindade, deixando a sua humanidade de lado. Mas ele era homem, estava sujeito às mesmas dores, aos mesmos sofrimentos, ao mesmo tudo de que todos nós estamos sujeitos. Da genealogia de Adão. Enquanto Mateus, vamos ver um pouco a respeito da genealogia de Jesus, enquanto Mateus
retrocede. Enquanto Mateus fez questão de recuar a genealogia de Jesus até Davi, comprovando assim a sua linhagem real, Lucas apresentou Jesus como filho do homem, recuando a sua genealogia aí até Adão. Quando a gente abre lá em Mateus capítulo 1, a gente vê quando o evangelista começa a falar da genealogia de Jesus, ele começa em Abraão. Mas ele fala também a respeito de Davi, justamente porque lá ele apresenta Jesus como filho do rei, Jesus como rei dos judeus. Então, precisava de ser rei, precisava de demonstrar a sua descendência da linhagem real, que é da linhagem de Davi. Aqui o propósito de Lucas é apresentar Jesus como filho do homem, Jesus como homem. E quem foi o primeiro homem? Adão. Então, por isso ele retrocede a genealogia de Jesus até Adão, justamente para poder demonstrar que esse Jesus veio de homem, surgiu de homem, segue a linhagem do homem. Na genealogia de Mateus, Jesus está ligado ao povo judeu, porque, eu repito, lá ele retroage até Abraão, o pai dos judeus, o pai ali daquele povo escolhido por Deus para começar um concerto com eles, e que dali surgiria uma nova nação, um povo escolhido, um povo eleito. Em Lucas, todavia, está estampada a sua humanidade e a sua identificação, não somente com o povo judeu, mas com toda a raça humana, porque toda a raça humana descende de Adão. E Lucas, quando retroage a genealogia de Jesus até Adão, tem esse propósito, de que Jesus ele está vinculado não somente ao seu povo judeu, mas a raça humana de uma maneira geral, vindo para poder ser o libertador, vindo para poder ser aquele que realmente traria uma vida ao povo. Sim. E ele sendo de Antioquia, portanto ele era o único escritor não judeu, está vendo? Ele sempre dá grande causa ao gentio. Por exemplo, no caso lá do fariseu, a oração gloriada, e o outro sai crucificado, o outro não era brincando, o judeu pega a batalha. Eu vou falar, a gente vai falar aqui a respeito disso daí, que Jesus ele veio para poder quebrar paradigmas. Vou falar sobre isso já já. Vamos seguir aqui. A semente da mulher, em Gênesis 3,15, Deus disse ao primeiro casal que da semente da mulher surgiria um que venceria Satanás, e essa palavra foi repetida pelo profeta também Isaías, lá em Isaías 7, verso 14. Isso está lá registrado, a semente da mulher que viria para poder promover vida, aquele que surgiria da mulher que pisaria, esmagaria a cabeça da serpente. Vamos ver aqui agora a respeito do batismo de Jesus. Os 4 evangelistas registram o batismo de Jesus, afirmando que o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba. Mas Lucas foi o único a utilizar a expressão em forma corpórea de pomba. O voo da pomba ela tinha toda uma simbologia. Lembra lá no momento do dilúvio, quando Noé solta ali a pomba, e o sobrevoo da pomba significou ali naquele tempo um tempo novo que estava surgindo para a raça humana, o voo da pomba. Agora aqui, no batismo de Jesus, a figura da pomba aparecendo voando também tem esse propósito também, de simbolizar agora um novo tempo para a raça humana. Um novo tempo que surgiria ali para a raça humana, e que de fato surgiu um novo tempo ali, porque Jesus dividiu a história, antes dele e depois dele. Adão, Lucas retroage a genealogia de Jesus até Adão, para poder demonstrar que Jesus está ligado à figura do homem, da raça humana de maneira geral, e não ligado somente ao povo judeu. Entendeu? Lucas, portanto, foi o único a utilizar a expressão em forma corpórea de pomba. Seguindo aí a tentação de Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 4. O diabo, meu querido, ele é um adversário persistente e sagaz. Isso nós sabemos. O diabo é persistente por quê? Porque ele não cansa. Ele não descansa, o diabo não tira férias, o diabo não emenda feriado, o diabo não viaja, sabe? Ele não cansa, ele é persistente
e sagaz. Sagaz porque ele é muito inteligente. O diabo é muito esperto. É mais esperto que nós todos. E esperto por quê? Porque ele foi criado por quem? Pelo próprio Deus. Era um anjo de luz, era um querubim ungido, era um anjo de luz. Então, um ser realmente de uma capacidade extraordinária, de um poder extraordinário. Submisso sim a Deus, porque foi criatura de Deus, foi criado por Deus, mas de um poder e uma sabedoria e de um conhecimento realmente muito grande. Então, portanto, ele é persistente e ele é sagaz. Muito sagaz, muito sagaz. E eu disse aqui, acho que na aula de Mateus, eu fiz um questionamento. Por que você acha que o diabo tentou Jesus? Sendo que ele sabia que ele era filho de Deus e venceria a tentação. Para quê? O diabo ia perder tempo em tentar Jesus. Isso mesmo, isso mesmo. Por quê? Porque Jesus, enquanto aqui homem esteve, ele estava sujeito, como a gente falou, às coisas da carne, às fraquezas dessa nossa carne. Estava sujeito às paixões, às necessidades, às dores, à angústia, a tudo que eu e você estamos sujeitos. Ele também estava sujeito a isso tudo, sabe? E o diabo, ele não perde tempo. O diabo não é bobo, não. O diabo sabia que Jesus podia cair, que Jesus podia tropeçar. Senão ele não ia ser envergonhado, criar uma situação para ele ser envergonhado, porque no final ele foi envergonhado. Ele sabia que Jesus podia cair, por isso é que ele insistiu em tentá-lo, por isso é que ele se esforçou nisso, realmente para poder afastar Jesus do propósito para o qual ele veio a essa terra. Ele é muito inteligente, meu querido, muito inteligente. Lucas capítulo 4, verso 2, registra que ele tentou a Jesus durante o período dos 40 dias, e não somente ao final. Às vezes, quando a gente lê, dá a impressão de que ao final dos 40 dias, Jesus foi tentado. Não, Jesus foi tentado durante os 40 dias em que ele permaneceu em jejum no deserto. Realmente um tempo difícil, um tempo difícil. Vamos ver aqui algumas características sobre esse período da tentação. Cristo foi tentado em tudo. Primeira tentação, manda que essa pedra se transforme em pão. Lucas capítulo 4, verso 3. Era uma tentação na esfera do físico, na esfera do material, sabe? A respeito da necessidade que nós temos de alimentação. Essa foi a primeira tentação. Jesus estava sem alimentação e o diabo sabia disso. Tentou, portanto, vencê-lo pela fome. Mas Jesus responde que aí o diabo diz: se és o filho de Deus, né, transforme essa pedra em pão. E Jesus fala: não. Ele... Se fosse Esaú, é verdade. Se entregou por um prato de lentilha, né, do seu irmão Jacó. Mas Jesus realmente responde. A gente vê que todas as suas respostas estão lá no livro baseado no livro de Deuteronômio. Mas Jesus não respondeu como filho de Deus, e sim como o homem perfeito que ele é, dando a resposta que qualquer homem poderia dar. Diabo, está escrito. Está escrito. Então, aí, todas as respostas foram baseadas no livro de Deuteronômio. A gente vê esse registro lá em Deuteronômio. Se és o filho de Deus, Jesus poderia dar uma palavra como Deus: aparta-te daqui neste momento, ou saia deste lugar, mas como ele não respondeu utilizando o seu poder divino, mas respondeu aquilo que eu e você somos capazes de fazer. Olha, diabo, assim diz a Escritura, diabo, assim está registrado, a Bíblia manda a respeito disso, e sabe, querido, para poder justamente demonstrar, se nivelando a nós como homem, se rebaixando e nivelando a nós como homem, para demonstrar para mim e para você que nós temos como vencer a tentação, que nós podemos deixar de cair no pecado através das tentações que o diabo coloca diante de nós todos os dias. A segunda tentação objetivava despertar em Jesus a concupiscência da carne. A intenção do diabo era destruir a confiança que Jesus tinha em Deus e de fazê-lo fugir da cruz, o único meio estabelecido por Deus para reconduzir o homem a si. Essa foi a segunda tentação, onde o diabo diz que se prostrares, me adorares, a ti te darei todos os reinos dessa terra. E Jesus disse que não, o único que merecia adoração era o Senhor Deus. Ousado, né? Mas essa é a característica dele.
se apossar, querer se apoderar das coisas que Deus faz. Essa é a postura dele. A terceira tentação é incitar a Jesus a uma demonstração sensacionalista. Ele deveria lançar-se do pináculo do templo abaixo. O templo ele estava construído no Vale de Cedron. E o vale do pináculo do templo até o fundo do Vale de Cedron tem uma altura de 150 metros. Não é pouca coisa, mais ou menos aí um prédio aí de uns 50 andares, sabe? Então realmente era uma altura muito grande. Mas Jesus responde, e aí o diabo diz: se és filho de Deus, atira-se daqui abaixo, porque aí está escrito que aos seus anjos dará ordens a seu respeito para que te guarde. E Jesus realmente traz essa palavra, repelindo aí o diabo, realmente dizendo que não era para poder tentar o Senhor Deus em absolutamente nada. Jesus, portanto, sofreu tentação no corpo, na alma e no espírito, mas em tudo ele venceu. Glória a Deus por isso. Vamos seguir aí o ministério de Jesus na Galileia. Então, o primeiro acontecimento ali na fase adulta, Jesus apresenta e é batizado. Logo depois do batismo, o que acontece? A tentação. Jesus vai para o deserto para ser tentado. Depois, ele inicia o seu ministério aonde? Na Galileia, na sua terra natal, onde ele entrou num sábado na sinagoga e, segundo o costume do povo, se levantou-se para poder ler. E a sinagoga, nós vimos na primeira aula que a sinagoga era um local de uma significância muito grande para o judeu, porque lá ela tinha essa finalidade de adoração, de educação e o governo civil do povo, porque os anciãos, os mais velhos, eram aqueles que ficavam na sinagoga, eram aqueles que, os escribas, aqueles que se dedicavam ao estudo da lei e dos profetas, que transmitiam o conhecimento à geração seguinte. Era transmitido o conhecimento da lei, porque o povo não era como no nosso tempo, que todo mundo sabe ler, ou a grande maioria sabe ler, e tem livro em casa, e tem recursos em casa. Não, imagina nesse tempo aqui, querido. O povo não sabia nem ler, muito menos ter livro. A lei, os livros da lei eram guardados em rolos do tamanho disso aqui, ó, e que eram depositados e guardados dentro de uma caixa. E que era no sábado o povo vinha, se reunia na sinagoga, onde era aberto o livro, os rolos, e era lido e era ensinado ao povo, porque o povo não sabia ler, o povo não tinha acesso. Então, a transmissão do conhecimento a respeito da lei e dos escritos dos profetas eram feitas assim na sinagoga, por isso que ela tinha um papel tão importante. E ali, depois desse momento aqui que Jesus se apresenta na sinagoga e que realmente traz ali a palavra lá, que lê o livro de Isaías, capítulo 61, verso 1 e 2, que a gente vai falar aqui já, onde ele diz que ele veio para trazer libertação, ou promover cura, promover salvação. A gente vê ele iniciando aí o seu ministério, fazendo alguns feitos. O primeiro deles, a cura da sogra de Pedro. Este episódio dá algumas lições importantes, pelo menos 3, que Cristo estava sempre pronto a servir, que o Senhor nunca teve como preocupação revelar o seu poder através de milagres diante de multidões. Jesus não era alguém que procurava reconhecimento público, notoriedade, holofote. Essa não era a finalidade de Jesus. Ele vai curar a sogra de Pedro, que estava com febre. A dona não tinha dipirona naquele tempo. E Jesus vai lá e ora por ela, para poder ela ser curada. Uma única pessoa. Diga. Em algumas passagens ele relata isso, de que não era para poder se divulgar, porque ele não queria ser reconhecido como um curandeiro. Jesus queria ser reconhecido como o Senhor, como o rei realmente. A sogra de Pedro logo se levantou e passou a servi-los. Sua saúde era-lhes muito preciosa, bem como a sua gratidão e a sua prontidão em servir. A gente vê que Jesus também não faz nada à toa. Não faz nada à toa, sabe? Curou realmente essa mulher porque ela era útil ali para o ministério dele naquele momento. Um outro evento que a gente vê é a escolha dos 12 discípulos, lá em Lucas capítulo 6. Somente Lucas registra que Jesus passou uma noite inteira em oração antes de escolher os 12 discípulos. Engraçado isso, né? Você já passou uma noite inteira orando? Uma noite inteira de vigília orando? Jesus fez, mas por que ele precisava de fazer isso? O Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, conversava com Deus o tempo todo. É para poder ensinar para mim e para você, querido,
que as decisões importantes da nossa vida têm que ser pautadas na oração. A gente não deve decidir nada por nossa conta própria. Você precisa decidir alguma coisa, dobre o seu joelho e vai orar. Meu Deus, me dá direção. Meu Deus, me dá orientação. Senhor, me mostra. Meu Deus, me guia. Deus, se essa porta é do Senhor, confirma. Deus, se não for, fecha ela. Meu Deus, me faz ter um prejuízo nesse negócio, mas não me faz entrar nesse negócio para eu sofrer lá na frente, para minha família ser despedaçada lá na frente, para eu perder a salvação lá na frente, para eu desviar do caminho do Senhor lá na frente. Sabe, querido, a nossa vida tem que ser pautada assim, na direção e na condução do Senhor. E aí tendo a certeza no coração de que aquilo que vai acontecer também é providência do Senhor. Se Ele fechou a porta, amém, Ele vai abrir outra. Eu acredito nisso. É assim que a gente tem que viver, em fé, de fé em fé. A ressurreição da filha da viúva de Naim é um outro evento que acontece aí também relatado no capítulo 7. Um evento maravilhoso. Cristo, cheio de compaixão, demonstra seu poder operando um grande milagre, mesmo sem que aquela pobre viúva ou aquela pobre mãe a ele recorresse. É um evento muito, muito interessante. Jesus, o velório estava saindo de dentro da cidade para poder ir para o cemitério, e Jesus está entrando na cidade com os seus discípulos, com aqueles que acompanhavam ele. E aí, no meio do caminho ali, encontra a morte com a vida, encontra a desesperança, a angústia, o sofrimento com a esperança, com o poder, com aquele que tem toda a capacidade divina. Querido, isso é um evento maravilhoso. E aí aquela mulher que estava angustiada, que estava chorando, Jesus contempla o coração dela, a necessidade dela. Por quantos velórios você já passou? Às vezes é muito comum, né? Passa às vezes na porta da nossa casa, a gente olha, a gente vê lá, está seguindo o cortejo, indo para o cemitério. A gente só consegue sentir um pouco de compaixão quando é alguém próximo da gente, quando é alguém que a gente conhece. Porque quando é desconhecido da gente, nem compaixão, assim, no sentido de parar para poder pensar, meu Deus, está indo ali de repente uma mãe, um filho, um marido, uma esposa. A gente nem pensa nisso. Mas aqui Jesus vê um velório passando de alguém que ele não conhecia, de alguém que ele não tinha relacionamento nenhum, mas ele olha dentro do coração daquela mulher e vê a dor dela. Jesus é maravilhoso demais. É muita compaixão e misericórdia com a gente, com a raça humana. Sabe, e ele toca naquele caixão, ele para aquele velório, toca aquele caixão e manda que aquele defunto levanta, e o defunto levanta e começa a falar na mesma hora. Realmente um evento maravilhoso, sobrenatural. Seguindo aí, Jesus viveu e sentiu as dores humanas e indiferenças sociais. A missão messiânica de Cristo abrangeu não somente a sua natureza humana, mas também a sua participação em sociedade. Filho do homem veio a este mundo como um ser normal, amigos de publicano e de pecadores. Jesus era alguém que relacionava em sociedade, onde ele era convidado à festa, ele ia, ele frequentava a casa de pessoas, alguém extremamente sociável. Jesus viveu em sociedade e foi exemplo de um bom cidadão. Ele não isentou o povo de seus compromissos civis e religiosos. A gente não vê em momento nenhum Jesus dizendo aos seus discípulos, orientando, olha, pode deixar de fazer isso aqui, pode deixar de fazer isso que a lei diz que é para fazer, em momento nenhum. Ao contrário, o que ele ensina? Dai a César o que é de César, pague o tributo e dai a Deus o que é de Deus. O Filho do Homem não apenas conheceu as dores físicas que afligem a humanidade, mas também as indiferenças e insensibilidades demonstradas por uma sociedade corrompida pelo pecado. Um tempo onde Jesus viveu ali para poder ver a corrupção do homem e realmente trazer transformação e mudança. O evangelista enfatiza como Jesus relacionou-se com os excluídos e os desprezados pelos religiosos da época. Havia um grupo ali que era de gente excluída. O grupo dos excluídos era esse daí, ó. Viúva, criança, mulheres, os ritualmente impuros e os pobres. Esses daí eram os excluídos da sociedade. E Jesus, a gente vê nesses relatos aí do Evangelho de Lucas, Jesus relacionando com essas pessoas, justamente para poder demonstrar o valor delas. Jesus abrigava em si duas naturezas distintas, a sua natureza divina e a sua natureza realmente humana. O plano da salvação da humanidade deveria ser realizado por intermédio realmente de um Redentor verdadeiramente humano. Essa era, portanto,
Essa era, portanto, o cumprimento do propósito para o qual Jesus veio. E Jesus precisava de se transformar em homem por quê? A resposta mais óbvia você sabe. Porque como Deus ele não morreria. Porque como Deus ele é imortal. Para ele promover a nossa salvação pela redenção através da sua morte, ele precisaria se transformar em homem. Porque como Deus ele é imortal, heróis não morrem. Heróis não morrem. Amém? Heróis não morrem, querido. Sabe, Jesus, como todo-poderoso, como Deus, ele não morreria jamais. Por isso ele se rebaixou a se transformar em homem, justamente para poder morrer, para que tivéssemos vida. Agora, para a gente poder encerrar, seu ministério transpôs barreiras, algumas barreiras que o ministério de Jesus transpôs. Primeira delas, o Messias transpôs barreiras territoriais e fez milagres em terras gentílicas, não medindo esforços para restaurar pessoas necessitadas. Barreira geográfica foi a primeira que Jesus realmente transpôs. Ele saiu, os milagres que ele operou não foi ali apenas no território de Israel, mas a gente vê ali, por exemplo, no evento onde ele atravessa o Mar da Galileia, aquele evento onde tem a tempestade, e ele atravessa o Mar da Galileia para chegar à terra dos Gadarenos, que não era uma terra de não-judeu, chega do outro lado do lago da Galileia, para lá operar um milagre, para poder libertar um homem que estava endemoniado. Jesus só faz isso lá. Porque depois desse evento onde Jesus expulsa os demônios entram nos porcos, os porcos se lançam precipício abaixo, Jesus toma o barco e volta de novo. Jesus não fica lá naquela região dos Gadarenos, sabe? A gente vê Jesus, portanto, rompendo limites, e o primeiro deles, limite geográfico. Um outro limite limite religioso. O conflito religioso existente entre judeus e samaritanos não impediu que o Filho do Homem exercesse o seu ministério. A gente sabe que havia uma divergência entre judeus e samaritanos. Embora os samaritanos, na verdade, são judeus mestiços. A região de Israel era dividida ao norte, Galileia no centro, Samaria e no sul, Judeia. Então, Jesus caminhou nessas três regiões ali, operando sinais e prodígios e quebrando um paradigma religioso. Porque o judeu puro, ele não gostava do samaritano, ele não se dava bem com o samaritano, mas Jesus veio justamente também para poder quebrar isso daí, quebrar também barreiras culturais, mesmo diante de conflitos entre a cultura judaica e a cultura helenista. O Salvador, ele recebia gregos, ele fazia refeições com publicanos e ele dava atenção às rechaçadas mulheres, aqueles realmente que eram deixados de lado. A gente vê nesse quadro aí, o Filho do Homem alcança realmente a todos. Aí as referências, a samaritanos, a gentios, a judeus, a mulheres, aos rejeitados e desprezados, a pobres, a ricos. A gente vê, portanto, Jesus relacionando com todos. Anunciação do ano aceitável do Senhor. A expressão ano aceitável do Senhor em Isaías 61 é uma alusão ao ano do jubileu, quando as dívidas eram perdoadas entre o povo, as dívidas eram perdoadas, os escravos eram libertados. Ao ano aceitável do Senhor, Jesus veio para poder simbolizar esse ano aí. Jesus fez uso dessa referência para anunciar o desígnio do seu ministério. A gente vê aí, portanto, para poder encerrar, que Jesus anunciou o ano aceitável do Senhor. Em seu ministério, realizou o que prometera. Os pobres de espírito receberam as boas novas da salvação, os quebrantados de coração foram curados, os cativos libertos, os cegos recobriram a visão, os oprimidos tiveram suas cargas aliviadas. Reconhecido por muitos, perseguido por outros tantos, porém ungido e aprovado Filho de Deus, Pai. Assim foi o ministério de Jesus. Amém? Rejeitado, mas escolhido, mas aquele que fez milagres, sinais e prodígios. Glória a Deus por isso, por Jesus que veio operar libertação para nós. Feche seus olhos, vamos orar. Muito obrigado, Senhor Deus, por Jesus, por esse presente maravilhoso do Senhor à raça humana. Meu Deus, que veio para poder trazer vida ao homem que estava perdido. Meu Deus, para trazer libertação. Obrigado por isso, te agradeço de coração, obrigado pelo evangelista Lucas, que se dedicou a registrar, meu Deus, a respeito dessa mensagem
abençoada, dessa mensagem renovadora, regeneradora, a mensagem da salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado. Eu lhe peço que o Senhor complete essa palavra no coração de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém.